Boa tarde. Este nosso painel hoje, agora, vai ser sobre as questões da revolução digital e da vigilância, cuja palavra muito usada nestes meios é surveillance, que tem uma tradução, a gente traduz por vigilância, mas é algo mais do que isso. E é um tema que nós trazemos como, digamos, o penúltimo painel desta conferência, porque existe, da nossa parte, usuários das tecnologias digitais, sempre a pergunta: mas será que esta história de usar um telemóvel, toda a gente conhece o que se passa na minha vida, etc. Coisas assim do género. E por isso está cá um elemento que vai basicamente falar sobre isto neste painel. De qualquer maneira, gostava de vos apresentar os participantes. Em primeiro lugar, Daniela Braga. Muito obrigado, Daniela. É fundadora e CEO da Defined AI em Seattle, nos Estados Unidos da América. A Daniela é uma pessoa que nós, no Clube de Lisboa, estamos muito gratos que tenha aceito participar online a partir de Seattle. Eu sei que neste momento são 6h30 da manhã e estar connosco. A Daniela peço desculpa, é mundialmente conhecida nesta área e a Times Magazine e outros jornais consideram que o trabalho dela e a empresa que ela fundou é uma das mais inovadoras em termos de inteligência artificial, em termos internacionais, e para nós é uma honra tê-la connosco. É uma honra ter connosco também a Graça. A Graça é a chefe, eu não sei como é que isto se traduz em português, porque vocês não traduzem em português isto, Head of Privacy, numa empresa chamada Futura, e é também professora na Faculdade de Direito da Universidade Lusófona. E temos connosco também o Lino Santos. O Lino Santos é o que eu chamo um dos meus amigos mais, pelo menos aparentemente, mais tranquilos, o que é ótimo para a função que ele tem, porque ele é o coordenador da nossa segurança da cibersegurança em Portugal, e faz parte da coordenação da cibersegurança em termos europeus. Muito obrigado, Lino, por teres aceito estar connosco. É um engenheiro, ainda por cima, que é importante, pela razão que já vou explicar. Sumitra Dutta. Sumitra Dutta é mais uma das personalidades que eu conheci há muito pouco tempo em Paris, e fiquei a saber que ele de vez em quando vinha ao Porto. O Sumitra, até junho deste ano, até ao final de maio, ele percebe português. O Sumitra é diretor, até junho deste ano, ele era diretor da área de Business in Artificial Intelligence da Cornell University, que não é uma universidade qualquer, nos Estados Unidos, e desde junho deste ano passou para Oxford, onde criou e está a dirigir um departamento também, que é o School of Business da Universidade de Oxford, mas é o business juntamente com a inteligência artificial também. Eu agradeço muito ele ter encontrado tempo para estar connosco hoje aqui também. Por fim, temos connosco em Zoom, julgo que ele me estará a ouvir, porque ele deveria estar connosco presencialmente, mas teve que se ausentar para fora do país. É o Manuel João Ramos. O Manuel João Ramos é professor numa das nossas universidades, no ISCTE. Ele é um antropólogo, mas a área de trabalho dele é a antropologia simbólica. E ele tem uma vertente muito especial relativamente ao comportamento das pessoas face
à introdução de tecnologias. Portanto, foi um bocado por esta razão pela que nós convidamos o Manuel João e que acedeu a estar connosco. Eu pedi ao Lino Santos, aqui está porque é que eu lhe disse ainda bem que ele é engenheiro, pedi ao Lino Santos para, além de speaker, fazer o favor de conduzir esta conversa. E o único pedido que eu lhe fiz foi: conduz a conversa como tu quiseres, mas ao fim de 1 hora dá 30 minutos para cada audiência coloque questões e os nossos convidados possam dar as suas respostas. Muito obrigado a todos mais uma vez. Lino, passo-te a palavra e obrigado. Muito obrigado, professor. Boa tarde a todos. Queria começar por, obviamente, agradecer o convite do Clube de Lisboa para estar aqui presente neste belíssimo painel de oradores e num tema que é, de facto, da maior relevância nos tempos que correm. Eu vou tentar fazer um pequeno mapa e dar algumas linhas para os meus colegas depois explorarem e termos aqui uma conversa que seja do agrado dos presentes e que permita, de alguma forma, colocar depois questões no fim. O tema, o mote deste painel, Digital Revolution, revolução digital, transição digital, transformação digital, digamos, há uma série de termos aqui associados a esta lógica de movimento para uma maior digitalização da nossa sociedade, está de facto no topo das prioridades de quase todos os países ocidentais. Digamos, é quase um desígnio fazer este movimento para uma maior digitalização da sociedade. Isto significa, obviamente, mais serviços públicos e privados online, mais dispositivos ligados, dispositivos de todo tipo, aquilo que designamos do Internet of Everything, e também mais utilizadores, portanto, cada vez mais utilizadores a utilizar estas tecnologias e a utilizar estes serviços. Paralelamente, temos assistido a uma competição, uma corrida, podemos mesmo dizê-lo, entre diferentes blocos geopolíticos, os Estados Unidos, a China e a Europa, por aquilo que podemos designar de uma supremacia digital, ou seja, um investimento fortíssimo em tecnologias avançadas que se crê disruptivas numa lógica de ganhar uma vantagem competitiva sobre os outros blocos, numa lógica inclusive de soberania tecnológica. Refiro-me a tecnologias como a inteligência artificial, tecnologias quânticas, blockchain, mas também, digamos, operações ofensivas no ciberespaço e uma corrida ao armamento no ciberespaço como forma de vantagem competitiva. Isto é possível e é perigoso porque, de facto, tudo está ligado a esta rede que designamos de ciberespaço. Portanto, isto é a lógica dos Estados, esta corrida ao armamento. Mas se pensarmos do lado das empresas, aquilo que nós observamos é, digamos, primeiro uma mudança que assistimos nos últimos 10 anos. As empresas mais valiosas no mercado deixaram de ser as empresas de energia, deixaram de ser as empresas da indústria automóvel e são todas de indústria tecnológica. Portanto, o valor de mercado está neste momento nas empresas de cariz tecnológico. E observamos também uma concentração. É extremamente difícil uma startup ou uma afirmação de um qualquer negócio nesta área sem, mais cedo ou mais tarde, e esse também, digamos, é uma das vontades destas startups, é serem compradas por bis, não é? Serem compradas por milhares de milhões, mas de facto assistimos a uma concentração muito grande nesta indústria, o que de alguma forma cria algumas assimetrias e monopólios bastante poderosos. De facto, o valor destas empresas, podemos dizê-lo, e Shoshana Zuboff disse-o, está diretamente ligada com a capacidade que elas têm de recolher dados. E aqui, este é também um ponto bastante importante. Recolha de dados de todos nós. Shoshana Zuboff veio dizer, não é que nós somos o produto, não é? Quando não sabemos o que é o produto, nós somos o produto. Ela vai um bocadinho mais longe e diz que quando não sabemos o que é o produto, na realidade nós somos a mina
de dados, portanto, somos a fonte de dados para produtos existentes ou produtos que ainda vão ser criados. Portanto, esta afirmação é poderosa porque, de facto, promoniza ou profecia uma coleção de dados em tudo que é possível. Esta coleção de dados feita pelo setor privado tem também algumas coisas boas. E agora vou falar na área que me diz respeito, que é a área da cibersegurança. Esta coleção de dados permite o surgimento de empresas especializadas em serviços de intel, em serviços de intelligence, em serviços de informação privados. E, de facto, também é paradigmático que hoje em dia a melhor informação sobre cibersegurança não seja detida por Estados, mas seja detida por empresas privadas. Agora, este estado de coisas, e este era outro ponto que eu queria lançar, temos aqui um eco, não é? Que atrapalha mais a vocês do que a mim. Este estado de coisas... Estava a falar de cibersegurança, se calhar é um ciberataque. Talvez o outro microfone. Vamos ter... Teste? Não. Eu acho que é importante reforçar aquilo que eu digo, mas não desta maneira. Já está? Já está, ok. Obrigado. Eu ia agora pegar no ponto digamos, numa outra perspectiva, que é a perspectiva das pessoas e das organizações. Digamos, quem está do outro lado, e chamar a atenção para um conceito que eu tenho vindo a defender, que se chama vulnerabilidade societal. Este conceito, digamos, tem um objetivo, que é descentrar o tema da cibersegurança, da tecnologia e centrá-lo nas pessoas. E, de facto, esta vulnerabilidade da sociedade tem que ver com a tecnologia, mas não tem que ver com os bits e com os bytes. Tem a ver com a incapacidade que nós, cidadãos ou nós, empresas, temos para lidar com segurança com a tecnologia que é introduzida no mercado. Ou seja, o que eu quero dizer é que existe um gap, existe um hiato entre o nível de introdução de tecnologia no nosso dia-a-dia com a capacidade que nós temos como sociedade para usá-la de forma segura. E a cibersegurança existe para resolver este problema, mais do que para resolver o problema do sistema informático. É aqui que eu quero chegar. De facto, temos vindo a assistir a um conjunto de ataques que têm impacto na nossa sociedade, muitos deles, de facto, ataques que visam a segurança da informação, mas temos que nos começar a preocupar com outro tipo de ataques, como, por exemplo, interferência em eleições livres e justas, desinformação e outros domínios que não têm diretamente a ver com sistemas de informação, mas têm que ver com a forma como a tecnologia é introduzida na nossa sociedade e, digamos, as alterações que essa tecnologia produzem no tecido social. A solução para resolver esta vulnerabilidade societal passa por duas linhas de ação. Uma delas é a regulação, e alguém me disse há uns tempos atrás que nós tínhamos no mundo três tipos de potências: uma potência militar, que é os Estados Unidos, uma potência económica emergente, que é a China, e uma potência regulatória, que é a Europa. E, de facto, a regulação e a regulação da tecnologia é extremamente importante para evitar os impactos negativos que a introdução destas tecnologias possam ter quando nós, sociedade, ainda não estamos preparados para usar de forma segura. E a outra, obviamente, é a literacia digital e o desenvolvimento de capacidades nos cidadãos e nas empresas. Digamos, esta é a única forma que nós temos de diminuir este gap. Mas pronto, esta era a minha intervenção inicial e, digamos, alguns tópicos podem ser agora apanhados pelos meus colegas e eu de seguida ia perguntar à Graça, de facto, o que é que tem a dizer sobre este tema também. Teste. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui a falar hoje. E indo direto ao assunto e pegando um pouco nos últimos dois pontos que o Lino referiu,
Em relação à regulação, que é uma área que me toca bastante, tem havido, de facto, uma evolução muito significativa, porque a União Europeia está num processo de descoberta sobre como regular a tecnologia neste momento. Temos legislação em matéria de proteção de dados que foi aprovada em 2016, temos uma série de diplomas que estão agora a ser discutidos e prestes a ser aprovados em matéria de inteligência artificial, em matéria de regulação dos chamados serviços digitais e dos chamados mercados digitais. Portanto, em termos regulatórios, eu diria que estamos numa espécie de transição e, ao mesmo tempo, de teste, não é? Porque o legislador tem um problema, não é? É jurista de formação e tem alguma dificuldade em compreender este ponto que o Lino estava a dizer, não é? Em saber como é que se vai relacionar ele mesmo na sua ação regulatória com a tecnologia e qual é a melhor forma de a regular. E, de facto, a União Europeia tem liderado esse processo. E, do ponto de vista da regulação, de facto, temos tido uma modificação, uma inovação que a União Europeia está a liderar. Mas eu não gostava também de tocar no ponto dos negócios, não é? Ao nível das empresas. Eu também aí acho que nós estamos num momento de viragem. E estamos num momento de viragem porque cada vez mais se vê uma preocupação da parte da comunidade empresarial, vamos chamar-lhe assim amplamente, não só com as questões de privacidade e de cibersegurança, mas com a preocupação com um propósito, não é? Que a sua atividade tem de ter um propósito. E tem-se falado muito, há várias maneiras de descrever isto, não é? Uma é o stakeholder capitalism, outra é a discussão que está agora a haver sobre o ESG, e inclusive eu recentemente terminei um programa numa escola de negócios em França que tinha como slogan Business as a Force for Good. Ora, este slogan, que, enfim, tem muito que se lhe diga, pode ser decomposto em muitas coisas, não é? Pode ser decomposto numa intenção de querer traduzir para os negócios uma vocação ética, uma vocação com propósito, uma vocação com preocupações ambientais e também uma vocação com a preocupação com as questões da privacidade e da proteção dos dados pessoais. Este cenário que eu estou a traçar, se calhar, é um cenário excessivamente otimista. Eu não quero dizer, eu não quero transmitir a imagem de que está tudo bem. Não é verdade. Eu acho que há muita coisa que pode ser melhorada e que deve ser melhorada. Nomeadamente, pegando aqui num dos temas do painel de hoje, que é a vigilância, não é? De facto, desde 2014, mais ou menos, quando foram as revelações de Edward Snowden, que tem havido uma pressão maior, não só ao nível da União Europeia, mas também nos Estados Unidos, em corrigir algumas práticas de vigilância que eram abusivas. E a União Europeia tem desempenhado aqui um papel de muita pressão nos Estados Unidos da América. E um dos problemas que há nesses programas de vigilância é o seu âmbito, não é? É o facto de utilizarem tecnologia e recolherem informação nossa numa lógica de parceria com empresas do setor privado, de uma forma massiva e de uma forma indiscriminada. E um dos pontos que definitivamente poderia ser melhorado e que não tem sido melhorado é a necessidade de avaliarmos a eficácia destas metodologias que têm sido usadas e que, como o Lino dizia, estão amplamente assentes em recolha de informação nossa. Por outro lado, eu acho que neste momento, nos ambientes tecnológicos, tem sido discutida uma nova era que estará agora a começar, que é a Web 3.0, não é? A Internet 3.0, e à medida que nós vamos avançando para aí, para discussões sobre o metaverso, para discussões sobre a descentralização da internet, vemos também que as empresas, os atuais players, as chamadas empresas, as grandes tecnológicas, não é? Estão mais sensibilizadas ou estão mais preocupadas com o tema da privacidade e dos direitos das pessoas. E isso vê-se recentemente, a última novidade da Meta, são uns óculos que foram lançados há 2 dias atrás e uma das preocupações que eles tiveram na sua ação de marketing foi garantir que os dados que são recolhidos através desses óculos, desse aparelho, vão ser guardados no próprio aparelho e vão ser apagados rapidamente. Portanto,
mesmo nesta fase de transição que nós estamos a viver, os players, os chamados gigantes tecnológicos, eu não estou a dizer que são anjos, não é? Mas estão mais pressionados pelo ambiente regulatório que nós temos e na sua ação de marketing isso já é visível. E eu acho que para início de discussão dava estas duas notas. Obrigado, Graça. Daniela, quer dar o seu rapport para este tema? Ora, boa tarde a todos. Eu vivo I live and breathe, como se diz, vivo e respiro a área de segurança nos dados, porque a minha empresa tem precisamente a função de criar, simular dados do ponto de vista através de crowdsourcing, portanto com pessoas, mas de uma maneira ética, consentida e mantendo a escala que é necessária, a diversidade que é necessária na recolha destes dados, porque, como nós sabemos, o problema do bias na inteligência artificial tem tudo a ver com a falta de representatividade de certos segmentos populacionais nos modelos. Portanto, nós, ainda antes do GDPR aparecer e muito antes, eu montei a empresa no final de 2015, o GDPR apareceu em 2017, 18, 17, portanto, nós já fazíamos este tipo de approach porque, estando eu há 22 anos nesta área e trabalhando também, tendo trabalhado para multinacionais como a Microsoft, começou a ficar claro que, não só do ponto de vista de consistência, mas também no ponto de vista de consentimento dos dados, não íamos conseguir, o mundo não ia acabar por haver uma viragem de regulação e de privacy. Então, uma das coisas que nós vemos muito evidente do ano passado, sobretudo do ano passado para este, na natureza, claro, nós construímos um modelo de negócio à volta de venda de dados simulados, mas houve momentos em que, e eu lembro-me no início que fazia pitches a investidores, em que os investidores diziam, bem, mas a certa altura, quando os modelos, os clientes continuam, os grandes clientes continuam a recolher grandes montes de dados, e a certa altura não é preciso mais dados, era a pergunta dos investidores. A questão é que não só estas tecnologias de transformação digital, em que a inteligência artificial é um instrumento de acelerador, é um deles no meio da transformação digital. A verdade é que sem haver, o que a gente acaba por ver nos últimos anos, sobretudo do ano passado para este, é o recuo e o cuidado que os grandes clientes, os Big Five, tech companies sobretudo, neste momento têm em não tocar em dados dos clientes que até aqui andaram a recolher com consentimentos mais ou menos, com aqueles terms of services e accept mais ou menos loose, mais ou menos explícitos, mais implícitos do que explícitos, e com toda esta questão que realmente a Europa tem puxado muito na questão da regulamentação, e depois, e agora, mesmo nos Estados Unidos, desde 2016, já há umas 20 e tal, já há 20 e tal bills em vários estados que mencionam inteligência artificial e privacidade dos dados. Neste momento, em cada coleção de dados que nós fazemos nos Estados Unidos também, quase que precisamos de inserir um NDA especial ao nível do Estado, além do nosso NDA e às vezes o do cliente, para explicitar que este tipo de dados, e mesmo assim, vamos lá ver, o que nós fazemos nos nossos dados há sempre anonimização dos dados. Nós, obviamente, sabemos que nós recolhemos de pessoas, sabemos quem são as pessoas, porque temos que lhes pagar e temos que saber a informação demográfica delas para precisamente construir um dataset representativo, mas depois o que entregamos ao cliente
não permite fazer o que se chama a traceability à pessoa individualmente, porque é tudo anonimizado, não é encriptado, mas é anonimizado, no sentido em que não há maneira de chegar, há um unique ID, mas não há maneira de chegar à pessoa nunca. Portanto, para dizer que é o que nós vemos esta mudança de atitude já nos Estados Unidos, que não acontecia há 5 anos atrás, em que as próprias empresas dizem, bom, não queremos tocar nos dados dos clientes e que antigamente não era assim. E, sobretudo, ainda há muito greenfield para percorrer, há outro nível de privacy e que se liga com os direitos de sociedade civil e de copywriting. Ainda não está muito claro o que é que se pode fazer scraping da web e o que é que não se pode fazer scraping da web, isto noutro nível de dados, não necessariamente relacionados com privacidade, mas relacionados com direitos de autor. Portanto, há toda outra assunto para discutir, mas sim. Obrigado, Daniela. E agora passava a palavra ao Manuel Ramos. Boa tarde. Não sei se me estão a ouvir bem. Gostava de ter confirmação. Sim. Sim, ok. Eu preparei um pequeno texto, mas em inglês. Não sei se tinha a ideia que o painel seria em inglês. Não sei se me permitem que o texto seja em inglês ou tenho que traduzir. Não, pode falar em inglês. Ok, vou tentar. Ok, so good afternoon, everyone. Thank you for the invitation. I'll read my little text. We humans tend to be very self-centered. This is usually the double effect of our limited focus and scope. When we focus on a way of seeing, we become blind to alternative possibilities. That's the mental equivalent of the famous rabbit-duck optical illusion. And because we define that our point of view is the starting point to understand the world, we cannot imagine it can be understood from any other starting points of view. The Greeks imagined the navel of the world to be somewhere in Pontus, between the Greek islands and Persia. In the Middle Ages, Christians shifted the navel of the world to Jerusalem, a move that hardly matches Chinese, Indian, Aztec, or Australian notions of geographic and symbolic positionality. We may intellectually acknowledge that other people have other views and other focuses, but we are never prepared to give them the right of precedence over ours. In today's geopolitical and geoeconomics discussions, it is common to hear that we're facing a reordering and rebalancing of the world's affairs that implies a shift of centrality from the so-called West, usually this means the Atlantic axis, to Asia or Eurasia. I'm not at all sure this reading makes any good sense, but I think we must admit that it's part of an antagonistic understanding of power balance. Until the Industrial Revolution, that is, until the Western countries began mastering and controlling hydrocarbon energy, London, Paris, Berlin, or Amsterdam would never feature as capitals with any centrality or relevance, as Europeans looked up to India and China as unmatched civilizations. Now, rather grungily, pessimistic narratives lament the possible end of Euro-American centrality and the rise of new competing powers. Simultaneously, we hear of a renovated anti-colonial discursivity coming from various quarters, challenging the Western notions of Western-inspired globalization. China's President Xi Jinping has more than once remarked that China's role
is to free the world from the evils of Western predatory capitalism and overcome the century of humiliation, his words. He has pointed to British, US, French, and German historical responsibility in the tragedies that China has had to endure throughout the 20th century. India's Prime Minister, as well as Russia's presidents, have also uttered similar complaints. Such kind of remarks are usually brushed off by Western thinkers and politicians as self-serving musings of autocrats, unwilling to fully grasp the goodness of Western-inspired democratic values. But again, I ask, how can we understand the world matters if not through our own eyes, from our own point of view, and how can we simultaneously a rabbit and a duck? I wish to contend that Afghanistan may rightly apply to be today's navel of the world. It has been known to be the cemetery of empires. Alexander the Great, who has been seen in the West as a cosmocrat or the uniter of the East and the West, the symbol of a unified Eurasia, has ended his oriental drive in Afghanistan. The Mongols, the British, the Soviets, and lately American-led NATO have met bitter fates in Afghanistan. I've been less than convinced by the official narrative surrounding the pullout of NATO forces from Kabul after 20 years of benevolent occupation of the country. Two factors have been on my mind to doubt that narrative. First, pre-pullout news of Chinese interest in the country, namely eyeing its immense resources in rare earth minerals, which are crucial for the chip industry and for battery-powered motorization. Secondly, renovated interest in oil and gas pipelining through Afghanistan to connect Central Asia and Russia to Pakistan, India, and beyond. In the early 90s, US oil digging companies developed complex exploratory projects to link Uzbekistani gas and oil sites to the Pakistani shores that were shelved because the friendly Northern League couldn't overwhelm the Pashtun Talibans. 20 years of liberation of Afghanistan haven't managed to resurrect these old projects. But suddenly, a few months after the NATO retreat, the Chinese government quietly announced that the gigantic Belt and Road Initiative, the so-called New Silk Road, would extend southwards to include an extension meant to encompass Afghanistan. That discreet note didn't make any headlines in the Western media, as usually doesn't anything related to the incremental expansion of the BRI, Belt and Road Initiative, throughout the Central Asian steppes, or the deals agreed upon in Samarkand at the last summit of the Shanghai Cooperation Organization, where India, Pakistan, and China shelved their divergences, welcomed Iran, agreed on Turkey's observer status, and schmoozed with Russia's president. From what I was able to read, a new basket currency that sidelines the dollar is being planned, together with a new banking system, new trade, energetic, and digital networks linking the 68 countries that belong to the Shanghai Cooperation Organization and comprise more than half of the humanity. The West, very symbolically, was more concerned with the collective mourning of the last head of the late British Empire, Queen Elizabeth II. In other terms, Westerners have opted to look at the navel rather than at the horizon. You may be inclined to dismiss these remarks as musings of a conspiracy theorist, but I simply wish to note that there are things going on in the world beyond our Western eye and navel that we either don't wish to acknowledge, to highlight, or even to comprehend. We're going to try to embrace any alternative views that make sense of Afghanistan's place in this seismic shift in world affairs. But until I get a good answer, I stick to the idea that interpretations based on opposing ideological categories such as democracy,
versus autocracy, universal values versus relativist original values, freedom versus oppression, which can be seen as new iterations of the old adage, the West versus the rest, are not helpful to grasp the immensity and complexity of the world beyond our mental and cultural borders. Much is said about China's repressive state, about Russia's kleptocratic regime, about Iran's fundamentalist government, or India's broken democracy. But let me ask you, as I continuously ask myself, what or who gives me the right to judge what I don't know and magically convince myself that my eyes are better equipped to see the world from perspectives that are not my own? I'm not defending a relativist, self-deprecating stance here. I'm just doubting the power of my own interpretation, conditioned by my cultural semantics, my geographic and historic prism. And I'm suggesting that we do better in adopting a less arrogant, self-centered posture and accept an adequate measure of humbleness. Finally, I must admit that I'm coming under the Orwellian impression that two major blocks are being formed. One that is majorly oceanic and relies on seabed cable networks that link the Atlantic, the Indian Ocean, and the Pacific, through which state hegemony reinforces digital spying control. I would call it the 6 size plus 1, the one being Sweden that sits on top of the heaviest flux of submarine cable data. And another hegemon that stretches throughout the immense continent of Eurasia and relies mostly on land-based connecting networks. If this view makes any sense, we may consider that detaching the third economic power that is Germany, and consequently all of Western Europe, from Eurasia is a step that essentially favors the oceanic powers in that it weakens the economic, political, and networking effects of the BRI. I can't imagine what lies ahead from an Eastern perspective, and I don't feel like I should judge its benignity or malevolence. But I dare say that in such context, the European Union's future seems quite grim. If the Slavic word Ukraina means on the periphery, I would say that Europe is about to become Ukrainian. Thank you very much. Thank you. Very wide perspective on the issue. And finally, but not the least, Professor Soumitra. So thank you very much, and thank you, Fernando, and the Club of Lisboa for inviting me. The number of issues have been raised, and it's a challenge to be able to add to any of them. But nevertheless, let me try. I have spent roughly, equal parts of my life in Asia, in USA, and in Europe. So I believe I have at least some credibility and some personal experience of a more global perspective. And let me begin with the important question of the role of Europe that I think Manuel referred to in his closing comments. I am very concerned about that, to be very honest with you. You mentioned in your introductory comments about the world dividing into a technology world dominated by the US, a technology world dominated by China, and that does reflect the reality in many ways. And that does reflect a reality also in terms of data, privacy, regulation, the whole thinking around that. If I had to simplify, in very simplified language, the different philosophies, I think the digitalization in both America and China has been driven by large digital giants. So large digital companies, they form walled gardens, large ecosystems, and essentially invite companies and consumers to play in that ecosystem.
And there has been a very uncomfortable choice imposed on the rest of the world. Whether it's Europe or Africa or Latin America, you are being increasingly asked to choose which ecosystem do you want to be part of, the US one or the Chinese one. And the reason the choice is there because there are no similar comparable digital giants from Europe or from other parts of the world. And that is a very harsh reality that we have to actually accept, is that we have great technology companies. We have Siemens, we have Alstom, you can name a few others. But in Europe, I think with the exception of Dassault Systems, we don't really have any digital companies that are really based on data. And even Dassault Systems, I'm sure most of you probably have not heard about it. You probably have heard about Dassault Aviation that makes planes, but this is a completely different company that comes from that, but that's really focused on 3D digital experiences for all kinds of sectors. And I must say that that is a concern because how do you drive the digitalization of the economy if you don't have national players? Now, with that same philosophy, I think the issue comes about regulation and data and everything else. The US philosophy is quite clear, is that the companies own the data. Okay? The Chinese philosophy is quite clear, is that the government owns the data, and the government has made it very clear, especially after the Ant Financial issue that happened a couple of years ago. The European philosophy is that the customer owns the data, and by GDPR, you have to ask permission of the customer before you use the data. The reality is that GDPR does not work. The reality is that it's unenforceable. And most customers just sign off on these long legal agreements without looking at the details. They don't actually understand they don't have the capability to understand the implications. And essentially, basically, people are signing off the data to these large companies. Now, the complexity out here is that the algorithms that are being used to analyze the data, so-called the AI algorithms, are becoming more and more complex, more and more mathematics-based, and more unlike how humans think. So if you take any of these algorithms that any of the large tech giants use, and you say, well, can we actually explain why is it that this recommendation is coming? Why is it that this is happening? The reality is that today, no one, including the tech giants themselves, can actually understand why the AI is actually producing the results, because AI is increasingly moving towards becoming inexplainable, okay, unexplainable. You cannot explain the results because of the complex mathematics behind it. So when you have the GDPR, even if you try to enforce it, in reality is unenforceable because there's no way you can actually go and understand what is happening in the algorithms behind. So the future, in some sense, is not very optimistic in terms of regulations. I know in Europe we love to talk about how Europe has regulation power, but really that power is like an emperor, without clothes. So you can make the regulations, but you don't really have much power to enforce it. Now, I talked about the Chinese sort of world of digital economies and the American one. And actually, I'm very pessimistic for a lot of the rest of the world. And I was pessimistic about my own country, where I come from, India, except that now I see there's maybe a third way that is being shown by India. And I say maybe because it's not yet proven till now. But I think the signs are pretty good. I don't know how many of you have heard of something called the India Stack. Okay, if you haven't heard about it, I suggest that you just Google it and see it, India Stack. And what the Indian government has done over the last 10 years is they've really built, first of all, a biometric database for the entire population, so about 1.2 billion people on that, but that's not the most interesting thing. The most interesting thing is, around that, they have built a whole set of APIs
basically computer programs, that are given free to any company. You can actually have digital signing of documents. You can have digital lockers for storing documents. You can have financial transactions on a payment interface. All that is all completely public and free for any company. So it's a much more bottom-up, democratized way of digitalizing the economy. And all the signs out there actually are very, very strong. So if you look at the financial transaction, there's something called UPI now in India. And those numbers are just going up through the roof right now. And everyone in India, even Google Pay and everyone else, is actually using UPI as the basic method of conducting transactions out there. So there is maybe a third way that is showing some promise. But really, I think we have to ask the question of what kind of a digital world are we looking at in the future. Let me close with some words about Europe, because right now I'm in Oxford, and I also spend a lot of time at INSEAD, the school that you mentioned. What can Europe do really right now? Okay, so Europe, I think, has missed the boat on Web 2.0 generation. The Web 2.0 generation is now dominated by American and Chinese companies. I think it's too late to get in that boat. The ship has already left, or whatever, the train has already left. I think what is important is Web 3.0. Web 3.0 today is at the same level of development as Web 2.0 in early 1990s. So refer back to early 1990s and think about how e-commerce was just evolving, people are trying to build those systems and so on. Web 3.0 is at that level of development right now. There's an enormous, enormous space of innovation, entrepreneurship that we'll see in the Web 3.0 space, because the whole technology stack has not been built, neither in the US, nor in China, nor in Europe. Now, Europe has always been good at education, good at research, good at R&D, and good at invention. So I think the time now for Europe is really to jump onto the Web 3.0 sort of phenomena, spark innovation in that area, and really help those new high-tech companies to grow and prosper. So I think the policies in Europe should be very much directed towards Web 3.0 innovation, because ultimately Web 3.0 is going to help guarantee the privacy. So I would much rather have European Union and all of European bodies spend much more time and effort in looking at Web 3.0 innovation, as opposed to spending a lot of time and effort in forming regulations which pretty much are useless. So let me just stop out there and hand it back to you. Obrigado, professor. Temos aqui uma série de pontos e eu aproveitava algumas das perguntas que foram feitas e começava aqui pela graça e pela afirmação. Pareceu-me que o professor Soumitra referiu que alguma tecnologia não é pura e simplesmente regulável. Perguntava a Graça se concorda com esta afirmação. E depois também gostava de perguntar se a Graça, se é possível ter uma abordagem regulatória local numa infraestrutura que é global e com um livre trânsito de mercadorias e de dados. Estou-me aqui a referir, por exemplo, ao recente acordo entre os Estados Unidos e a Europa para a transmissão de dados. De forma curta, temos 2 minutos e meio para cada um. Vou tentar ir aos 2 pontos rapidamente. Em relação ao primeiro ponto, eu espero que nenhum dos meus clientes esteja aqui a ouvir que o RGPD não é execuível e não é aplicado na prática, senão eu perdia o meu ganha-pão. É verdade que é uma lei muito complexa, muito difícil para as organizações se adaptarem, mas, por outro lado, tem havido muitas coimas nesta área e, como eu comecei por dizer, é uma tentativa de regular a tecnologia, que é o que a União Europeia está a fazer, está a tentar regular a tecnologia, e a solução que encontrou é esta, boa ou má, é como as regras do Código da Estrada, não é? Diariamente, a cada minuto que passa, não são cumpridas, e, portanto, acho que há aqui um certo paralelismo. Claro que o Regulamento Geral de Proteção de Dados é uma lei
que tem como objetivo proteger os nossos direitos fundamentais, portanto a gravidade é outra, mas enfim, o Código da Estrada no limite também protege a vida dos condutores e dos peões, portanto não deixa de haver aqui um paralelismo razoável. Em relação à segunda questão que o Lino colocou, eu acho que, enfim, começou por dizer que há 3 potências neste momento, não é? Na primeira intervenção, a China, os Estados Unidos e a União Europeia. E a União Europeia aparece aqui, de facto, como esta espécie de polvo que está a tentar regular tudo o que é tecnologia que lhe aparece à frente. Em relação ao problema das transferências para os Estados Unidos, o que está a acontecer é um bocadinho isso, não é? É um bocadinho a União Europeia a tentar impor o seu modelo de proteção, a tentar exportar o seu modelo à força para os Estados Unidos. Provavelmente as pessoas que aqui estão não estão por dentro da discussão, mas resumidamente o que se passa é que, como já foi aqui dito, a maior parte dos players mundiais, nomeadamente Microsoft, Google, Meta, todos esses nomes sonantes, têm colaborações com o Estado americano em matéria de tratamento de dados e de vigilância, não é? Vão buscar os dados ao setor privado e depois tratam-nos em larga escala para vigiar e para prevenir ataques terroristas. E a União Europeia, desde 2016, mais ou menos, que tem vindo a tentar contrariar esta tendência e utiliza o Regulamento Geral de Proteção de Dados nesse sentido e quer, aos poucos, alterar as práticas abusivas e vigilantes dos Estados Unidos. Houve já várias tentativas, não é? Houve uma decisão em 2006, depois foi revogada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, depois houve uma outra e na semana passada o presidente Joe Biden, através de uma ordem executiva, que é um diploma com bastante força hierárquica, veio tentar amenizar e resolver o problema e, de facto, aquilo que prevê essa ordem, de certa maneira, é um sucesso para a União Europeia, porque há algumas adaptações que vão ser feitas aos programas de vigilância dos Estados Unidos e, portanto, esta capacidade que a União Europeia tem tentado fazer, e volto a sublinhar a palavra, tem tentado fazer, não estou a dizer que é eficaz, tem tido alguns frutos e, recentemente, este é um exemplo de um desses frutos. Obrigado, Graça. Daniela, voltando a si, eu gostava que fizesse um comentário. Já falamos aqui no Regulamento Europeu para a Inteligência Artificial. A Daniela falou na questão da ética, na aplicação dos algoritmos e a questão dos algoritmos tendenciosos e dos cuidados que devemos ter na aplicação de algoritmos de inteligência artificial para não replicarem, no fundo, as tendências da nossa sociedade. Eu gostava de um comentário da Daniela se acha que os instrumentos previstos no Regulamento Europeu, nomeadamente aquele que impõe fazer uma análise de impacto ex ante à implementação, não à aplicação ou à prestação de serviço com aquele algoritmo, se poderá ser suficiente para garantir essa ética? A verdade é que é o mundo real que descobre esses blind spots dos modelos. É uma coisa que naquela linha de que os Estados Unidos são a força militar e a Europa é a força a regulamentar, a questão é uma das coisas que eu acho que que distingue bastante os Estados Unidos da Europa é, de facto, a Europa regula e tem pouca experiência de vida real, na prática, de como é que as coisas acontecem on the ground. E, na verdade, os Estados Unidos têm um playground ótimo por causa da dimensão e da escala e do financiamento para poder fazer asneiras e sucessos também em escala. Portanto, eu sempre que olho para esses testes e safeguards e essa coisa toda, acho muito difícil conseguir-se fazer, porque é a vida real, são os blind spots. Nós vivemos a fazer testes para clientes, precisamente, mas testes que temos que quase que atiramos com uma maneira super criativa para a crowd para poder descobrir esses blind spots. É na escala e na vida real. Obrigado, Daniela. Agora de volta ao professor Manuel Ramos. Eu gostava de lhe perguntar
como é que é possível a um bloco geopolítico assegurar esta supremacia / autonomia, já não diria supremacia, autonomia tecnológica, porque acho que esse no fundo deve ser o principal objetivo da Europa, é ter autonomia. Num mundo em que a China representa 98% do aprovisionamento de metais raros que são necessários às novas tecnologias que estamos a desenvolver, sejam elas digitais ou energéticas, como é que é possível à Europa, um bloco como a Europa, assegurar esta autonomia não tendo o controle sobre os metais necessários, a cadeia de fornecimento necessária para a indústria, como foi aqui referido? A Europa não tem uma indústria de semicondutores. Como é que será possível atingir essa autonomia? Ou estaremos sempre dependentes de outros blocos? Nós estamos a ouvir, professor. Agora já estão a ouvir. Agora sim. Sim. Um filme famoso e um romance famoso falava de que a energia era o motor do mundo. Quem tem energia tem o mundo. E, de facto, sem energia não há mundo digital, evidentemente. Portanto, o controle das redes energéticas é absolutamente fundamental, e a Europa, como nós sabemos, está sidelined neste confronto. Eu acho que estamos, de facto, perante, como eu dizia, estamos perante a possibilidade de uma periferialização da Europa, porque a Europa, o mundo euro-americano, se quisermos, representa, para todos os efeitos, uma tranche relativamente pequena dessa imensa mina que é a humanidade. Somos 20% da humanidade. Portanto, onde estão os dados, onde está a riqueza das redes, é de facto fora do mundo euro-americano. E a dificuldade de expandir para lá do mundo euro-americano, do mundo ocidental, parece-me hoje em dia ser precisamente aquilo que está em jogo. Até que ponto a América Latina e a África podem convergir para um lado ou para um bloco ou para o outro. São de facto terrenos de luta, como sabemos. E eu não queria deixar de voltar a insistir na importância da Organização de Cooperação de Xangai e no facto de haver uma progressiva consolidação de interesses económicos, comerciais, bancários, energéticos, que ligam, de facto, mais de metade da humanidade. A Europa e, sobretudo, como eu disse, acho que era vital para a Alemanha e foi política vital para a Alemanha não fazer um corte com o mundo euroasiático. Por causa de várias coisas, infelizmente, nós estamos, de facto, perante a evidência do corte. Estamos perante a evidência de um corte entre a Europa e o mundo asiático. E, portanto, estamos, para todos os efeitos, colados e, de certa forma, vassalos daquilo que eu chamei o mundo oceânico. Portanto, o mundo anglo-saxónico em grande medida. Obrigado, professor. Professor Soumitra, eu ia-lhe pedir para explicar à audiência o que é a Web 3.0 e também se poderia desenvolver um pouco mais como acha que esta pode vir a resolver problemas como o da privacidade no futuro. Yeah, the definition of Web 3.0 is not completely clear. So people have different definitions. And I think Web 3.0 is evolving. But if you ask one possible idealized definition of Web 3.0 is that the ownership is much more decentralized. And of course, the decentralized architectures, there are many different possible decentralized architectures. The classical blockchain is one of the early variants, but there might be other examples of that will happen out there. But to actually make these kinds of decentralized architectures work,
you need a whole technology stack to actually ensure that the entire system is working and is operational. So a lot of that is really R&D right now. You have a lot of startups trying to create the right kind of technology stack for this decentralized architectures that are required for the future. Thank you. E agora, cumprindo o horário, deixava agora a plateia, na última meia hora desta sessão, questionar os presentes no painel. Há microfones, não há? Sim. Portanto, não sei se querem levantar a mão como sinal de vontade, querem fazer uma pergunta. Está ligado? Boa tarde. Havendo três formas diferentes de processar e recolher dados, portanto, nos Estados Unidos os dados são das empresas, na Europa os dados são dos utilizadores e na China os dados são do governo, como é que vamos garantir que, e sendo tudo globalizado, como é que vamos garantir que vamos ter segurança? Se calhar começo eu e depois passo a palavra aos meus colegas. Essa, no fundo, estava por trás de umas das perguntas que eu fiz, não é? Como é que efetivamente podemos atuar neste ecossistema de forma local, numa arquitetura que é totalmente global, não é? Eu acho que o que ouvimos aqui dos vários intervenientes é que a Europa tem uma abordagem de afirmação de valores. E, portanto, valores esses que já são distintos nestes blocos geopolíticos. Portanto, o valor da privacidade é completamente diferente na Europa do que na China ou nos Estados Unidos. Agora, a Europa tem a dimensão que tem e tenta afirmar por soft power estes valores através deste instrumento que é a regulação. Não sei se... Graça. Queria só acrescentar uma coisa. No que toca à nossa relação humana com a tecnologia, seja em matéria, e o Lino está muito melhor posicionado do que eu para dizer isto, e espero que concorde comigo, nós não temos nunca risco zero. Ou seja, nós não conseguimos garantir o risco zero de que a Gulbenkian não vai ser atacada, nós não conseguimos garantir o risco zero de que os nossos direitos de privacidade, de proteção de dados vão ser violados. Isso é impossível. Isso é impossível. Daí que, nestas últimas tentativas da União Europeia, esteja subjacente uma ideia de gestão dos riscos, ou seja, as organizações, sejam elas pequenas, médias ou grandes, estão obrigadas a gerir riscos. E gerir riscos não é o risco financeiro, nem é o risco económico, é o risco de haver um ciberataque e é o risco de a utilização de informação violar os nossos direitos fundamentais. Isso pressupõe, naturalmente, que há aquilo que nós costumamos chamar de risco residual, ou seja, há sempre um risco que nunca vai ser mitigado. Isso está mais do que adquirido. Maybe just one brief comment. I agree with whatever was mentioned earlier. The question is, what should they do? And in general, the recommendation is to actually understand your data strategically. Not everything can be protected equally. So it's just like, everything in a family cannot protect equally. Understand the really important parts of your data and then do your best to protect that smaller subset. So like, for example, the US Defense Department, for its really core nuclear secrets, that part of the system has got zero connectivity to any part of the world. But having said this, there are always human beings involved. So there's no risk that is zero. Human beings are the biggest risks in cybersecurity also. Daniela, Professor Manuel, querem acrescentar alguma coisa nesta pergunta? Acho que não. Ora, parece que eu concluí de tudo o que eu ouvi até agora que e pergunto se a mesa está de acordo comigo, que a grande vigilância planetária sobre a vida dos cidadãos, sobre a recolha de dados, é exercida pelos Estados Unidos da América. E era a pergunta que eu deixava, se bem entendi tudo o que foi dito até agora.
Obrigado. Eu penso que foi dito outra coisa pela mesa. Eu penso que foi dito que existem Estados com capacidades para exercer vigilância, quer sobre os seus cidadãos, quer vigilância massiva, fora do espaço do espaço de soberania, e também foi aqui dito que, num conceito um bocadinho mais amplo de vigilância, que havia uma grande recolha de dados por parte de empresas, portanto que existia inclusive uma motivação para essas empresas recolherem dados, tendo em vista negócios presentes ou futuros. Eu não sei se os meus colegas concordam. Maybe I'll just make one comment. Actually, by and large, I agree with you. So if you look at strategically, now there's a race by China and the US to collect as much data as possible. So if you look at, for example, President Trump, when he came to power, he renegotiated the NAFTA agreement. And a lot of the press was about how the Mexican workers are paid less and is, cheating the American workers. And when the new USMCA agreement was announced, yes, they did raise the Mexican wages a little bit. But what was not mentioned is that as a key part of the new agreement, they also allowed for free data transfer of personal and financial data across Canada, Mexico, and the US. So basically what happens is now US is getting Mexican citizen data, Canadian data. Now recently, European data is going to the US. So basically what is happening is the US is doing whatever it can to protect its right as having as much data about consumers worldwide as possible. And China is doing the same with its BRI countries and its African nations that it works with. Online, Daniela e Manuel, alguma coisa? Também não. Agora era aqui à frente. E depois. Thank you. Thank you for an extraordinary set of insights by this extremely distinguished panel. I want to ask a question that's related to the remarks made by the Treasury Secretary of the United States, Janet Yellen, in Brussels a few months back, in which she pointed to these changes in strategic realities and the need for the United States to focus on specific sectors like semiconductors and reshore or friendshore production and develop a new set of supply chains. So my question really is, given the extraordinary interdependence between the companies that make semiconductors, various parts of the semiconductor supply chain, American, Chinese, Taiwanese, Koreans, is the proposal to have an alliance and a supply chain based only on firms from the United States, Korea, Japan, and Taiwan. Is that really feasible? And if it's feasible, what is the magnitude of startup costs? Are we talking about $500 billion, $1 trillion, $2 trillion, or whatever? And thirdly, is this a proposal that seems familiar to industrial policy proposal? And is it really, do the governments and companies have the informational ability to handle the informational complexities to develop these kinds of segregated systems in which you will exclude some countries but not others from the production chain? Thank you very much. It's a very good question. No, I can take a first shot at it. So, and I don't have an answer on the magnitude, but clearly what I can say is the US will invest whatever it takes to get it done. And the same I can say for China without representing either country. I think the general attitude out here is that really is a very tight race for leadership. And for that leadership, either both countries will do whatever it takes, whatever investment requires. They invested trillions in the pandemic. They will invest how many trillions it requires to actually get that
get that kind of independence and that kind of leadership in that critical area. So I think it's a race that is already very well defined. And the challenge, once again, sitting in Europe, is that where is Europe in all of this? You know, that's the big question. So, and that's a big question that I think, because Europe has all the resources, has great talent, has great universities, so why can't it produce these kind of great companies, more of them? It has some, but more. Os nossos colegas online querem acrescentar alguma coisa? Daniela, talvez neste ponto. Não? Agora ali ao fundo. Boa tarde. Eu gostava de partilhar convosco e ter o vosso comentário sobre aquilo que eu penso que é um sentimento generalizado das populações, que é uma enorme contradição. Porque, por um lado, aparecem todas estas loas e estes elogios aos meios digitais, são compreensíveis porque é uma área de negócio importante, em crescimento, ou para usar a expressão de uma das palestrantes, o seu ganha-pão, mas parece que depois, na prática, aquilo que acontece é exatamente o oposto, e que esta ideia de uma regulamentação e da proteção dos cidadãos é de facto apenas mesmo isso, uma narrativa e às vezes até um cavalo de Troia para lançar menos direitos e a restrição de menos liberdades e menos garantias. Porque se nós olharmos, de facto, não para essa fala redonda, mas para a prática daquilo que tem sido, por exemplo, nomeadamente em Portugal, eu vou falar deste caso porque é o que eu conheço melhor, mas certamente outras pessoas poderão dar outros exemplos, é exatamente o contrário. Mas antes de dar esses exemplos práticos, deixa-me dizer que, primeiro, essa narrativa parece um bocadinho em falsete, porque, de facto, a Europa pode querer ter a regulamentação que quiser, mas, na prática, as grandes companhias em ascensão não são europeias. Depois, porque, como disse o Sr. Duta, a inteligência artificial, neste momento, e toda a sua tecnologia é quase incontrolável e é inexplicável, um bocadinho como o doping, vai sempre 2 passos à frente. Mas, olhando para os exemplos concretos, eu já nem me queria referir só à questão da Covid e à recolha compulsiva, obrigatória, mandatória contra a Constituição da República Portuguesa, que foi feita de uma série de dados e que vem agora. Não estou a falar de uma coisa de há 50 anos ou do século XIX. Estou a falar de uma coisa que vem acontecendo sistematicamente nestes últimos 3 anos. Recolha de dados compulsiva de cidadãos e que já foi decretada inconstitucional. E dados muito sensíveis, estamos a falar de dados biométricos, então se formos falar dos testes PCR e toda essa coleta, mas deixem-me falar de outros exemplos concretos também. A Carta dos Direitos, perversamente chamada da Proteção dos Direitos Humanos na Era Digital, e do seu artigo 6º, esta Carta supostamente emanando daquilo que é uma resolução europeia, na verdade ela instituía a censura. Ela passou por baixo do radar no Parlamento Europeu, mas depois foi reconhecido que, sim senhora, era um ato de censura com a capa, lá está, com a tal suposta capa de combater a desinformação e de os proteger a todos. Aquilo que dava na possibilidade era entrar dentro daquilo que é o nosso espaço privado de liberdade de expressão e direitos que são consagrados há muitos anos na dita Europa da regulação, e sonegá-los. Mas falamos também de uma outra tentativa que houve em Portugal, também recentemente, no meio desta parafernália da vontade europeia de legislar sobre esta questão dos direitos digitais, que é haver a possibilidade do Ministério Público entrar dentro das nossas comunicações digitais sem a autorização de um juiz. Isto aconteceu recentemente, no ano passado, em Portugal, de vasculhar, certamente, estou certa que as pessoas conhecem isto, não, podem também googlar, as pessoas que estão na mesa podem também googlar isso e facilmente encontrar, fazer o fact-checking e facilmente encontrar estas informações. Ou falemos, por exemplo, do caso da Câmara Municipal de Lisboa, que dava dados dos seus manifestantes a embaixadas como a Rússia e outras. Ou destes dados de portugueses, dados de saúde, recentemente expostos nos Estados Unidos da América. Ou seja, essa sensação, eu termino, não me quero alongar, peço desculpa, essa sensação de paradoxo e de profunda contradição e quase escárnio na cara dos cidadãos vem um pouco desta ideia, resumindo, que aquilo que era a possibilidade de descentralização e de maior democracia
que os meios digitais nos podem oferecer, nomeadamente através das redes sociais ou de uma descentralização da moeda, está a seguir, e cada vez mais, exatamente o caminho oposto. A maior centralização, por exemplo, no euro digital, ou uma ameaça permanente à liberdade da expressão, através da tal censura nas redes sociais e nas diversas plataformas. E por isso era sobre isso justamente que eu gostava de ouvir o vosso comentário. Se pensam que estes paradoxos encontrados pelas pessoas que seguem a vida pública são teorias da conspiração, ou se merecem, de facto, uma resposta da vossa parte. Obrigada. Como se diz aqui, muito bem. Só vou dizer uma coisa. Há muito de teoria da conspiração, porque ao nível do dado, ao nível dos modelos, como eu disse, fazer traceability até à pessoa, vasculhar a vida toda dela, não é esse o objetivo da inteligência artificial. Não é ir ao indivíduo. É precisamente o conjunto, a coleção, o conjunto é que importa para prever tendências. E depois agora há diferentes níveis de impacto e de severidade, digamos assim, de severidade entre, por exemplo, uma predição de num mapa da Google ou da Apple de chegar mais rápido a um destino nas rotas dos mapas, em que nós também todos estamos a dar dados para isso e achamos que é um bem comum e, portanto, damos os dados de bom grado, versus quase na parte nos tempos do Covid, em que havia uma traceability da pessoa à localização onde ela estava, ao telefone, aos hábitos, ao hotel onde a pessoa estava. Isso começa a ser, do ponto de vista do cidadão, por exemplo, se ele entra em quarentena e bloqueia-o da sua vida normal, isso de facto começa a ser, são os dois lados da moeda. Há um que é super invasivo e outro que toda a gente mais ou menos entregou os seus dados de boa vontade para um bem comum. Agora, o problema é que se esquecem é que esses dados de rota estão na mão de dois gigantes e mais nada. E o monopólio esse que é o problema. Enfim, isto para explicar o que é que... já outra coisa, a traceability é possível ser feita nos modelos. E traceability não é traceability, desculpem. Explainability é possível de ser feita nos modelos. É possível saber isolar qual é a build do modelo que gerou aquele resultado, aquele problema no modelo. E isto é uma prática mandatória, agora obrigatória em tudo que é, todas as releases de inteligência artificial, e também é uma boa prática do ponto de vista de software engineering. Isso já se faz há muitos anos. Portanto, não é assim tão verdade que não se consegue perceber o que é que está nos modelos. Mais e mais consegue, a não ser que estejamos a falar de modelos que têm computação, poder de computação como a Google consegue suportar os modelos Lambda, de Language Modeling, que são tão gigantes, que aí é difícil de perceber qual é a parte dos dados que está a afetar aquele resultado. Portanto, eu só queria dizer que tudo tem que ter um peso e medida, a regulação ajuda, mas mais do que a regulação, no caso das empresas, é a opinião pública. E a opinião pública consegue destruir a reputação de uma marca em 24 horas. Portanto, cada vez mais há esse cuidado. Eu sou a favor que os dados devem ser pagos. As pessoas deviam ter soberania não têm muita soberania sobre os dados porque ainda não entendem o que isso significa e não têm instrumentos para os controlar, mas eu acho que os dados são uma moeda de troca como um talento ou como uma skill que nós tenhamos.
E isso é onde eu tenho batido para que o mundo evolua. Eu não me importo nada de dar os meus dados os meus dados de fitness, por exemplo, ou de os vender para uma causa, ou simplesmente porque preciso de dinheiro. Portanto, e aqui termino. Obrigado, Daniela. Eu acho que há aqui um conjunto de questões que foram levantadas que eu não vou comentar, que são casos muito específicos e a maior parte deles nem conheço. Mas conheço um. Conheço o caso da app de rastreamento do Covid, onde participei diretamente, onde participei na avaliação de impacto no tratamento de dados pessoais e onde foi tido todo o cuidado para assegurar que não era possível qualquer tipo de rastreamento. É óbvio que a opinião pública, se nos lembrarmos da opinião pública sobre essa mesma app, na altura, ela era completamente contrária, sem sequer saber como é que aquilo tecnicamente estava feito para evitar o rastreamento. Porque, tecnicamente, aquilo não permitia o rastreamento, mas a opinião pública e as notícias passaram outra coisa. Portanto, eu acho que nós temos que, vamos lá ver, reunião de dados sobre os cidadãos está na base do Estado Social. Não é possível ter um Estado Social sem haver dados sobre os cidadãos. Não há políticas públicas sociais, não há políticas de saúde sem dados. Agora, por outro lado, nós temos que ter esse volume de dados que é colecionado na proporção necessária para o que é necessário para aplicar essas políticas para prestar este serviço. Aí concordo consigo, totalmente. E a única maneira de assegurarmos isso é termos regulação e aplicarmos bem essa regulação. Se não confiarmos nessa regulação, não confiamos em nada. Obrigado. Sim, concordo com o que o Lino disse, mas queria só acrescentar aqui talvez duas ideias. A primeira é que eu comecei por dizer, portanto, há aqui um certo paradoxo, concordo, e eu comecei por dizer que todo este conjunto de legislação é uma tentativa da União Europeia de regular a tecnologia. Se é bem sucedida, se é mal sucedida, isso é totalmente discutível. O que é facto é que nós temos aqui dois níveis, não é? Temos as Big Tech, não é? As Googles da vida e as grandes empresas, a Amazon e a Meta e todas as demais. E depois temos as pequenas e médias empresas, que são essas que eu conheço e que acompanho. Não tenho o privilégio de saber quais são as políticas que a Meta tem adotado para cumprir com o Regulamento Geral de Proteção de Dados ou com outro tipo de diploma, mas sei, por experiência própria, que há um esforço significativo em Portugal, que é a realidade que eu conheço, para ir ao encontro daquilo que a lei exige. É verdade. Há, em Portugal, eu sou testemunha disso, por várias razões, por questões relacionadas com a reputação, por questões relacionadas com as pesadíssimas coimas que as empresas podem apanhar. Outra questão ainda é o cumprimento, a fiscalização da lei. E aí eu, de facto, compreendo, em Portugal, e conheço muito bem a realidade da proteção de dados, compreendo que há, de facto, um problema e que esse problema chega aos cidadãos, porque tem havido, de facto, muito poucas coimas, muito poucas sanções aplicadas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, que, e isto também é preciso ser dito, em Portugal tem falta de meios e tem falta de recursos. Isso sim é um problema e é um paradoxo, concordo. É um paradoxo porque temos um diploma que exige às empresas que se adaptem, exige às empresas terem uma pessoa lá dentro, que é o encarregado de proteção de dados, que é quem é responsável por controlar como é que o diploma está a ser construído, como é que o diploma está a ser cumprido naquela organização. E depois temos coimas que são muito altas previstas na lei e depois elas não são aplicadas na prática. E isto, de facto, é um problema. Sim, concordo. Deixem-me só acrescentar mais uma coisa. Eu, de facto, sou fã desta abordagem regulatória da União Europeia. E uma das razões porque eu sou fã é que estou, de alguma forma, saturado de ouvir o argumento dos bons e dos maus usos da tecnologia. E, portanto, da neutralidade tecnológica. Portanto, tem aqui uma pessoa que acredita que a tecnologia não é neutra. Agora, discutir os bons ou os maus usos da tecnologia, eu peço imensa desculpa, mas não nos leva a lado nenhum. Isso é uma verdade lá para Alice. O que eu acho que a regulamentação europeia vem fazer é ter uma abordagem diferente, que é vamos estudar e prevenir os impactos negativos
que possam existir em aplicações e em serviços que são introduzidos na sociedade. Portanto, é uma abordagem diferente e é uma mudança de discurso que eu acho que devíamos todos ter, que é deixarmos o argumento dos bons e dos maus usos e começarmos a olhar para os impactos negativos que a tecnologia possa vir a ter na nossa sociedade. Já foram abordadas aqui, pelo menos a primeira questão que eu ia fazer, não há necessidade, relativamente às respostas do direito internacional e da sua evolução, considerando que a tecnologia é indispensável para a vida diária de todos nós, é um facto, e até mesmo para a consagração da segurança dos Estados. Existe documentação classificada, como é o caso da NATO, que sofreu há poucos dias ataques e houve divulgação de informação classificada. Queria perceber, na União Europeia sabemos que o Horizonte Europa tem vários calls a dar resposta, já a tentar desenvolver projetos no âmbito da prevenção do crime, do cybercrime organizado, que pode fazer vulnerabilidades ao mundo dito ocidental. Falamos que realmente a regulação é europeia, mas o mundo é global. Que papel terá a evolução do direito internacional e de nós, até sendo um país periférico e com uma economia vulnerável, qual será o caminho, quais serão os desafios e que resposta e que papel é que terá o direito internacional e não apenas só num âmbito comunitário? Sei que Portugal está na Europa, claro que sim, mas é atlântico e temos depois a China, temos a Rússia e temos um mundo que, mal ou bem, está em guerra. Em relação ao direito internacional, falar no direito internacional hoje, num contexto de guerra, não é? É assim um bocadinho exigente. Mas em relação à proteção de dados, não é, que é a área que me interessa mais e que estudo, ao nível do direito internacional, há uma convenção que, mais uma vez, foi promovida pelo Conselho da Europa e essa convenção tem várias partes fora da Europa. Tem países africanos, tem países asiáticos, tem vários países. O problema foi que a adesão a essa convenção não foi massificada, ou seja, há muitos países, nomeadamente os Estados Unidos, que estão de fora e outros países da América do Sul, enfim, há vários. A União Europeia, de certa maneira, a sua intervenção regulatória tem essa ambição, não é? Tem a ambição de regular para o mundo, vamos simplificar. E este problema que nós estamos a falar em relação aos Estados Unidos tem muito a ver com essa tentativa, no fundo, da União Europeia está aqui a adotar um conjunto de soluções regulatórias em relação à tecnologia, à proteção de dados e outras, e quer exportá-las para fora. Em alguns casos tem sido bem sucedida, por exemplo, o Brasil, imediatamente depois da União Europeia ter adotado um Regulamento Geral de Proteção de Dados, o Brasil adotou as suas práticas, porque depois isto tem consequências a nível das trocas comerciais e, portanto, a União Europeia, isto para lhe dizer em termos de direito internacional, de certa maneira tem-se substituído à comunidade internacional, o que tem muito que se lhe diga enquanto legitimidade, não é? Depois tem muitos problemas de legitimidade para o direito internacional, mas, enfim, a audiência depois ficava aborrecida. Mas, portanto, de certa maneira, a União Europeia substitui-se à comunidade internacional e avança na liderança do processo regulatório da tecnologia. Sim, um grande exemplo disto é que, por exemplo, está-se a pensar no Conselho da Europa em criar uma convenção para a inteligência artificial exatamente com esta motivação de tornar ou de universalizar o regulamento que a Europa está a preparar no âmbito da inteligência artificial. Mas eu acho que a sua pergunta era um bocadinho mais profunda e eu ia falar um bocadinho sobre espectro de ameaças e o que é que nós temos para nos defender deste espectro, também ele em constante evolução do ponto de vista de ameaças. Efetivamente nós não somos diferentes dos restantes países na União Europeia neste contexto que estamos a atravessar e efetivamente temos ameaças do tipo ativista, portanto há grupos pró-ucranianos e pró-russos a desenvolver um conjunto de atividades ativistas no ciberespaço e todos os países da União Europeia sofrem com isto. Temos, paralelamente, uma intensificação do mundo do cibercrime organizado
principalmente por via da fraude bancária e daquilo que é extorsão por meios informáticos, ou um ransomware, como designamos entre nós. E, obviamente, temos ameaças estatais no campo da espionagem e no campo da sabotagem. Portanto, são ameaças reais para as quais nós temos que ter um conjunto de respostas, quer ao nível do cidadão, e já aqui foi referido, o fator humano é extremamente importante, também na cibersegurança das empresas. 53% dos incidentes que o Centro Nacional de Cibersegurança trata foi uma exploração do fator humano, portanto não foi uma exploração técnica de qualquer vulnerabilidade, a não ser a humana. E depois temos para além desta questão de fator humano, de exigir que aquilo que são as infraestruturas críticas, de exigir que são aquilo que são os prestadores de serviços essenciais, e em Portugal, por via também da inspiração europeia da Diretiva de Segurança das Redes de Informação, temos 450 entidades dessas identificadas, distribuição de água, distribuição de energia, setor de transporte terrestre, aéreo, marítimo, prestação de cuidados de saúde, serviços bancários, etc, etc. 450 entidades, essas estão obrigadas também por via regulatória a ter um elevado nível, uma elevada maturidade na área da cibersegurança. Esses são os instrumentos que temos. Como eu disse há pouco, corrigir a vulnerabilidade societal é, por um lado, regular e, por outro lado, desenvolver capacidades nas nossas pessoas e nas nossas empresas. Não sei se os meus colegas querem acrescentar mais alguma coisa a esta pergunta, que acho que foi suficientemente ampla para ter respostas de todos vocês. Então, se calhar, terminava agradecendo a colaboração dos meus colegas de painel e a paciência do público. Muito obrigado.